Enquanto dribla crises internacionais e problemas domésticos, o nosso agronegócio se consolida como referência para o mundo. No Cidade Entrevista de hoje, onde começa a agricultura brasileira? Nosso convidado de hoje já chegou. Aliás, o nosso convidado de hoje está nos recebendo na sua casa. Alberto Araújo, CEO da Bela Agrícola. Presidente, bom dia, bem-vindo. Prazer revê-lo aqui no Cidade Entrevista. Obrigado por nos receber, tá? O prazer é meu, mais uma vez aqui conversando com você e tentando aí trazer o melhor do que está acontecendo no momento do agronegócio para o nosso telespectador. Presidente, vamos começar pelo evento, edição de número 23 do Bela Safra, já há mais de 2 décadas se consolidando. Me conta o que é o Bela Safra. Muito bom, Gelson. Olha só, 23ª edição do Bela Safra, o que a gente procura trazer aqui é uma experiência para o produtor. Então, ele vem e ele vive essa imersão de uma jornada técnica comercial. O que significa isso? Nós convidamos todos os parceiros, sejam eles especialistas em nutrição, fertilizantes de solo, protetores químicos, sementes, e eles montam um campo de antemão. Os nossos produtores convidados vêm, fazem o tour guiado e depois são recebidos, cada um pelo seu consultor, para fazer uma oferta, entender o mercado. Então, assim, a gente também convida palestrantes externos para dar a visão de como é que está o mundo da commodities, dar uma visão geral do mundo econômico das commodities, e depois a gente faz ali, preparado para cada um, a oferta customizada. Então, o Gelson, o que ele precisa? Ele é um produtor desse nível de tecnologia, ele planta em tal região, as variedades que vão bem são essas, e a gente faz ali uma proposta para ele estudar se vale a pena fazer nesse momento o que a gente chama de travamento de custo da produção, que é o nosso TCP. Cada caso é um caso, presidente? Cada caso é um caso, exato. Existem diferentes regiões, diferentes momentos. Às vezes você é um produtor que está mais capitalizado, às vezes você é um produtor que precisa estender seu prazo de pagamento. Então, assim, tem que ser caso a caso. Não existe uma solução para cada um. Por isso é importante a visita aqui no evento. Como é que funciona o travamento e por que ele é importante para o produtor? Vamos lá, isso é muito relevante. A gente precisa esclarecer bem esse conceito. A nossa oferta aqui é uma oferta de travamento. E o que a gente oferece de diferente? Você fala assim, Alberto, esse travamento eu acho em qualquer lugar. Sim, mas o que a gente faz a gente cria um momento com todos os fornecedores e com quem também compra commodity. Então, o que a gente faz? A gente pede para que quem compra commodity pague um pouco melhor do que o mercado e quem ofereça os produtos, ofereça numa condição melhor. Para quê? Para que a gente tenha uma relação boa. E é isso que a gente faz, potencializando a participação de todos, e como é um evento que você tem um volume significativo de negócios, todos estão muito dispostos a fazer o melhor negócio naquele momento. Então, isso gera uma possibilidade para o produtor de travar no momento excelente. A gente está falando de uma garantia mínima para o preço do produto dele. Exatamente. Então, você garante um mínimo, que a gente chama de piso, na relação de troca, e se ele quiser, ainda tem a opção dele falar assim, mas eu acho que vai subir mesmo. Você pode colocar uma opção nesse travamento de custo de produção, que se subir ele ganha a diferença. Exemplo, vamos supor que a commodity esteja 120. E fala, mas eu acho que ela vai para uns 140 ou 150 no caso da soja. Tá. Você adquire o nosso barter agora, nosso TCP, e em qualquer momento até a entrega do seu grão, se atingir o preço que você acha bom, você ganha essa diferença. Perfeito. Então é uma solução diferente, não tem no mercado, mas justamente para tirar um pouco daquela sensação, eu estou travando no momento que não é tão bom, não tem problema. Você pode continuar exposto na subida, não na caída. Caída você está garantido. Está protegido. Está protegido. O Alberto, e a gente está falando de previsibilidade, que é uma ferramenta extremamente importante para quem trabalha no segmento como agro, né? Exatamente. Já só assim, uma das preocupações que a gente tem com o nosso amigo produtor e produtora rural é você precisa garantir a sua relação do seu custo. Aquilo que você produzir a mais, tomara que o preço realmente esteja melhor, você venda numa condição melhor. É o que a gente torça. Mas não deixe de fazer a proteção, porque você pode ficar numa situação pior. Vou dar um exemplo. Por favor. Sabe quanto estava a soja no evento o ano passado? Quanto? De 156 a 162 reais. Hoje? Hoje, de 106 a 112 reais. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, olha como é importante. Imagina se você
comprou os insumos para a safra passada e agora está pagando com a colheita, tendo que vender nesse preço para pagar os seus insumos. Você vai estar numa relação muito prejudicial. Isso que a gente não quer. Que loucura. Alberto, a propósito do preço, você já me antecipou, está me ajudando. Vai reagir? O que é que você tem dito para os produtores de soja que estão passando por aqui em relação ao mercado? Gelson, essa é uma conversa que não é muito simples e não é muito fácil, mas a gente tem que trabalhar com fatos e dados. Por favor. Ok, vamos lá. Se a gente olhar um momento, e a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. O Brasil ele sai um pouco na frente, a economia está retomando, né? Enquanto o mundo, a economia está desacelerando. Uma coisa que a gente pode ter certeza, e os economistas vêm aprendendo muito porque vêm errando muito também, uma certeza que a gente tem é o seguinte, a commodity é muito relacionada com a expectativa que a gente tem da inflação. Perfeito. Então, se você olhar hoje para a commodity futura, o que você vai ver? Você vai ver um preço caindo. Significa o quê? Que a expectativa é de desaceleração das economias mundiais. Não estamos falando de Brasil. Sim. O Brasil já está numa outra retomada. Sim. Então, você junta isso, né? E tem que tomar cuidado quando a gente fala dessa forma, porque a gente não tem bola de cristal. Eu não sei quanto vai estar a soja lá na frente. Se eu soubesse, né, eu seria um felizardo. A sua expertise é fazer a leitura do momento. Isso. Né? Então, o momento diz o seguinte. Momento de cautela. Não tem muitos fatores indicando, e depois eu vou elaborar um pouco mais isso, que você possa ter um movimento muito brusco de subida. Correto. Ele está mais para estabilidade, com um pouco de queda. Estabilidade pode ter um pouquinho de subida assim, nesse trajeto, mas a gente não consegue ver. O que impacta no Brasil? O Brasil tem outras componentes. Você tem câmbio, certo? Então, tudo isso, porque você pode falar assim, não, a soja foi para 130, o Alberto está falando besteira. Não, eu estou falando assim, olhando a economia global, você tem o quê? Qual que é o nosso maior comprador mundial de soja hoje? A China, não é? Correto. Que momento eles estão vivendo? Um momento de desaceleração muito forte. Correto. A população não está crescendo e eles estão segurando. Eles têm estoques para 5 anos, que é o estoque regulador dele. Então, faz com que ele entre no mercado em momentos estratégicos. Se a gente tem uma oferta maior de produto, a tendência é que ele pode comprar a qualquer momento e esse preço tende a ficar estável ou cair. Correto. Essa é a nossa preocupação. A gente não está torcendo para que isso aconteça. A gente quer, já, obviamente, que os preços subam. Correto. Tá? Então, mas se você olhar globalmente, é isso. Os Estados Unidos, no caso do milho, vem de uma safra excelente, a melhor dos últimos 6 anos. Então, a gente precisa se preocupar com o nosso milho também. São só pontos de atenção, Jodson, entendeu? Eu acho que assim, a gente precisa... Como produtor, você tem que ser estratégico. Você se protege. Se vem alguma coisa melhor, você está garantido. Se vem pior, você também está garantido. Esse é o objetivo. Entendeu? Não ficar dependendo de movimentos globais, porque a gente não controla isso. Ô, presidente, a propósito de movimentos globais, a gente está começando 2024 com uma série de tensões, né? Perfeito. Tensões regionais com repercussões muito maiores. Por exemplo, a gente não tem a menor ideia de para onde vai caminhar a invasão russa à Ucrânia, né? Ninguém contava com a ida de Israel para dentro da faixa de Gaza, Cisjordânia e o conflito com o Hamas, que pode eventualmente envolver outros atores. Nesse radar internacional, com o que a gente deve se preocupar mais ou com o todo do processo? Você trouxe pontos extremamente relevantes do momento geopolítico. Tá. É um momento extremamente instável. Sim. A gente não imaginava que ia ter essa escalada, né? Imaginava que iria... A Rússia com a Ucrânia já trouxe para o agro ali alguns desafios logísticos em termos principalmente de fertilizantes. A gente é dependente da importação de fertilizantes. Conseguimos passar um ano, utilizamos menos, os preços subiram. Foi o efeito local ali do início da guerra. Agora, essa instabilidade de Oriente Médio, ela impacta indiretamente o preço dos fretes dos produtos que chegam ao Brasil. Então, o Brasil... ele importa para as culturas, soja, milho e diversas outras culturas, ele importa os defensivos químicos. Correto. E eles vêm de navio, em sua maioria, certo? Correto. Para isso, o que está acontecendo? Como está tendo ataques aos navios de transporte... Tem mais essa confusão que eu esqueci de mencionar, Exato, né? então... Que mexe com a cadeia logística. Isso, então o preço médio dos fretes sobem. Óbvio, o produto que já está aqui não vai sofrer impacto, mas Entendi. o produto novo que vai chegar começa a vir com esse impacto de frete. É um pouco do que a gente está lendo, mas no final do dia, o Brasil está um pouco livre disso. Tá. Porque ele tem bom relacionamento com todos, Tá. tá? E ele está vivendo, se você colocar de uma maneira geral, um momento à frente dos outros países do mundo, porque a economia brasileira está retomando mais rápido. Tanto que nós estamos na expectativa aí, hoje vai ser anunciado provavelmente uma redução de taxa de juros Correto. no Brasil. Então, isso é um bom sinal e é um sinal que o Brasil está na frente. Mas, para isso,
a gente precisa ficar muito atento a esses pontos. Então, você falou um ponto que impacta a logística, e a gente tem que olhar a logística interna também. Correto. Certo? Ok. Alberto, me permita esgotar esse olhar mais macro para voltar efetivamente para a particularidade do nosso território. Semana passada, o governo apresentou o Nova Indústria Brasil, né? Uma previsão aí de injetar 300 bilhões de reais no processo de industrialização do país, numa recuperação de terreno. Como é que o Nova Indústria Brasil alcança a agroindústria, a produção de alimentos? Me permita acrescentar um dado. Claro. Nos Estados Unidos, o agro representa 1% do PIB. No Brasil, representa 27% do PIB. A gente entra nesse contexto de reindustrialização ou de neoindustrialização, como o governo quer chamar? Tem alguns pontos relevantes aqui da questão da industrialização. Apesar do agro ter uma participação significativa na fatia do PIB brasileiro, a gente tem que levar em consideração que o nosso país não é tão industrializado como um país desenvolvido. Correto. Então, a gente tem muito potencial. E o agro pode participar disso, Gelson, como? Qual o maior país produtor de soja do mundo? Brasil. Brasil. Essa é fácil. Qual o maior país exportador de derivados da soja, farelo, principalmente, do mundo? Bingo, nós também. Argentina. Ah, sério? Argentina. Não me diga. Argentina é o maior exportador de farelo Opa, de então soja. a nossa lição é agregar valor. Exato. Rapaz, Você matou. a gente também tem uma lição de industrialização para fazer. Perfeito, no no agro. Então, para isso, pessoal, a indústria brasileira ela tem desafios muito grandes, Perfeito. assim como o próprio agro. Perfeito. Mas se essa cadeia se integra, a gente consegue... Se hoje é 20% a 30% do PIB, isso pode virar 40% do PIB. Correto. Porque essa indústria, sendo rentável, ela consegue entregar valor agregado na cadeia na exportação. Correto. Então, a gente não tem como o Brasil, sendo o maior produtor de soja, não ser o maior o exportador de farelo e seus derivados. E óleo e outras coisas. Deveria entendeu? ser uma consequência natural. Perfeitamente. Então, é importante esse programa do ponto de vista de saber o seguinte, tá bom, o que no setor agro a gente vai ter de incentivos para que essa indústria realmente avance? Perfeito. Presidente, há outros fatores que interferem diretamente no segmento. Vamos falar de infraestrutura e logística. Que expectativa o senhor e o seu time têm em relação a 24, considerando que essa semana o governo do Paraná e o governo federal assinaram os contratos dos 2 primeiros lotes do novo programa de concessão de rodovias, o pedágio, né? Isso. Que foi leiloado no ano passado, lotes 1 e 2. Aqui no norte novo do Paraná, a gente está na maior expectativa de que a coisa ande esse ano. Me fala do capítulo logística e infraestrutura no negócio. Ótimo, vamos lá. Especificamente no nosso setor, a gente precisa dividir a logística pelo menos em 2 grandes grupos, tá? Uma é questão de armazenagem, Tá. então espaço para você guardar a produção enquanto ela está sendo colhida. Foi um problema o ano passado, hein? Exato. E o outro ponto é a velocidade que você consegue escoar essa produção, seja para a indústria, seja para portos. Aí, Gelson, vem o ponto que você trouxe. O Brasil é extremamente independente da modalidade rodo, né? Que a gente fala que são os caminhões, nossos parceiros caminhoneiros que fazem esse transporte. Correto. Com isso, o que é um ponto de alerta? O governo do Paraná ele fez um trabalho excelente em quê? Em conseguir manter as condições mínimas de manutenção das estradas para a gente poder acessar os portos. Perfeito. Ainda assim, lembrando, né, um esforço adicional que foi feito enquanto você não tinha uma concessão. Nossa expectativa agora é que com essas concessões sendo resolvidas, assinadas e o pessoal entrando realmente em operação, as estradas estejam em boas condições para escoamento da nossa produção. Lembre-se que no último momento de safra de soja, a gente teve quedas de barreiras, estradas interrompidas, né? Então, você ter um time pronto para agir rápido, para garantir, porque o que acontece? A gente precisa lembrar o seguinte, o custo da cadeia é dividido por todo mundo. Correto. Então, se tem um navio esperando e o nosso produto não chega para enchê-lo, nós vamos pagar na cadeia uma multa por esse navio estar lá nos esperando. Correto. Então, a gente precisa ter essa cadeia funcionando muito bem. E outro ponto que aqui é até uma vontade do nosso setor, é que a gente tenha, de certa forma, algum pensar de longo prazo e estratégico para as estruturas de armazenamento. Perfeito. Entendeu? São investimentos, assim como rodovias, são investimentos de longuíssimo prazo. O presidente, o plano safra do ano passado, de alguma forma estimulou, ajudou a corrigir o processo de infraestrutura de armazenagem ou ainda estamos longe disso? Eu não gosto de ser muito crítico porque sempre tem boas vontades de todo mundo, mas vou dar só a ordem de grandeza e vocês podem fazer o próprio julgamento. Por favor. O programa veio, ele existiu, o programa para incentivo de construção de armazenagem, sim. Se você olhar o tamanho
da armazenagem média necessária, daria para construir no Brasil aproximadamente 100 unidades. 100? No Brasil todo. Para o tamanho do nosso agro? Só a Bela Agrícola opera umas 80 hoje. Entendeu? Então, isso é um pouco da escala. Óbvio, a gente entende. É um dinheiro de todos nós que está sendo destinado para incentivo de algo que é a longo prazo. Mas se a gente diz que o PIB brasileiro ainda é dependente do agronegócio, a gente deveria ter um esforço ainda maior para incentivar os negócios. Então, é isso, tá? A gente precisa achar formas, seja com iniciativas privadas, seja combinado com o governo, da gente incentivar mais armazenamento e transporte. O setor precisa disso, infraestrutura. No caso da armazenagem, o X da questão é financiamento? Financiamento de longo prazo. Perfeito. Porque é caro, né? Caro, e essas estruturas demoram de 15 a 20 anos para se rentabilizar. E o dinheiro está caro no Brasil, segue caro. Nós ainda estamos, expectativa de baixa de juros, mas ainda estamos com uma taxa básica ainda alta, né? Ok. Presidente, vamos fazer um intervalo rapidinho? Perfeito. Alberto Araújo, presidente, CEO da Bela Agrícola. Nós estamos na edição 2024 do Bela Safra. Vamos voltar para repercutir um pouco mais a grandiosidade desse evento e, claro, a expertise, o know-how do Alberto para projetar mais para o agro brasileiro, paranaense, norte paranaense, para esse ano. Não sai daí, o intervalo é rápido. Até já. De volta com Cidade e Entrevista, conteúdo relevante no início do seu final de semana. Bom dia para você que está conosco na Rede Massa TV Tibagi, região de Maringá, Rede Massa TV Cidade, região de Londrina. Presidente, nós estamos falando para mais de 240 municípios. É uma área de cobertura bem importante, agro na veia. Presidente, deixa eu puxar aqui o título do evento desse ano. Me encantou. Minha casa é o campo. Me fala da escolha desse lema, desse tema para o evento desse ano. A Bela Agrícola, ao longo dos seus 38 anos, ela sempre, a grande motivador dela foi estar próximo e sentir realmente a jornada do nosso amigo produtor e produtora rural. Correto. Então, com isso, nada mais do que se colocar nos pés dele e abrir esse conceito de a minha casa é o campo. Por quê? Porque muitas vezes você tem que viver a realidade do campo para entender as necessidades do campo. Não adianta eu estar sentado no escritório a 500 quilômetros imaginando que o campo precisa daquilo ou disso. Então, esse é muito o conceito. A gente abrir tanto a Bela Agrícola, se abrir para todos que querem nos conhecer. Então, aqui a Bela Agrícola sempre foi muito aberta, assim como nós nos dispormos de irmos ao campo e entender que é lá que se faz os negócios, é lá que acontece o agro no Brasil. A propósito, presidente, as cidades brasileiras já entenderam o campo brasileiro? Eu diria que não completamente. É um processo de aculturamento, e eu diria que aculturamento, quando você fala em aculturamento, são de todos os lados, né? Não deveríamos fazer divisões, a gente deveria pensar como um grupo o melhor para o agro e para o Brasil. Tá? Então, existem muito aqueles, principalmente agora recentes, vindo oferecendo soluções financeiras e de tecnologia. Sim, nós vamos chegar lá, mas a gente precisa entender quais são as necessidades de cada tipo de produtor, de cada região. Para isso, a gente faz como? Visitando o campo. Sem dúvida. É essa a ideia. Mas eu acho que sim, é um caminho. Mais recente, você teve uma maior aproximação de entes. A gente costuma brincar, né? A Faria Lima vindo ao campo. Sem né? dúvida. Está acontecendo sim. Eu acho que é um processo de aprendizado para todos, eu vejo como positivo. Deixa eu voltar para esse processo do travamento, que me encanta. A ideia, porque, de novo, eu vou insistir, empresta um nível de previsibilidade para o agricultor que é incrível. Você não perde e você pode, inclusive, ganhar mais. Na hora que os seus técnicos, aliás, esse batalhão de profissionais que está aqui trabalhando no travamento faz as contas, considera também, e é claro, as condições climáticas. O agro é uma indústria a céu aberto. A gente ainda vai ter um primeiro semestre difícil por conta do El Niño, presidente. Judiou bastante ano passado, choveu demais quando não podia, faltou chuva. Qual que é o desenho de clima que vocês estão conseguindo fazer aqui a partir desse início de ano? Normalmente, numa expectativa de El Niño, você tem sim as regiões sul do nosso país mais contempladas por chuvas. Tá? Chove mais. E aí a gente precisa, obviamente, aquilo que eu falei, ir por campo para entender. Chuva toda hora, todo momento é sempre bom? Não necessariamente. Sem dúvida. Ela tem um momento correto
de ocorrer aquele momento preferencial, né? É algo que a gente fala que é uma indústria céu aberto e a gente não tem muito controle. Mas o que a gente tem visto, mesmo sendo para o sul do país, e a Bela Agrícola atua predominantemente no sul do país, a gente tem visto chuvas, sim, temos visto chuvas, mas distribuídas de uma maneira muito irregular. Então nós temos regiões que estão a 5 quilômetros de distância uma da outra, uma choveu, e a outra não choveu como deveria. Pois é. Então isso traz alguns desafios, né? Aquele produtor que eventualmente consegue atuar em mais de uma região, ele está protegido, como a gente fala, né? Porque tá bom, não vai produzir bem em todas as áreas, mas na média vai ficar bem. Correto. Agora, aquele que depende de uma única região, que é a grande maioria dos nossos clientes, que são os pequenos e médios produtores rurais, esses têm um desafio maior. É por isso que a gente fala, vale a pena sim entrar na linha de você travar o seu custo, e se você tiver uma dificuldade, pelo menos você não carrega isso para outra safra. Correto. O custo está liberado. Correto. Você pode, a Bela Agrícola sempre é parceira em ajudar a financiar as próximas safras. Nós sabemos que o agro passa por dificuldades de tempos em tempos, e a gente está aqui para isso, para suportar o produtor. Ô, presidente, me conta para o moço da cidade, o que nós estamos fazendo agora? Estamos colhendo a soja, né? Começamos a colher Agora a soja, começamos a colher a soja, e as primeiras, elas sofreram, como você bem disse, com seca no início de plantio. Tá. Então a produtividade não está tão boa, mas as que estão vindo na sequência já pegaram chuvas melhores nas nossas regiões e estão vindo com uma produtividade um pouquinho melhor. E a chance de empatar, o senhor entende que à medida em que avançar a colheita da safra, a gente vai equacionar a falta de chuva que prejudicou a produtividade no Perfeitamente. começo? A gente vai conseguir uma média melhor, sim. De novo, a gente sempre fala em geral, a gente tem que tomar cuidado que média, né, Gelson, ela é um indicador perigoso. Sem dúvida. Na média geral do Paraná, principalmente, nós não vamos estar tão mal. Tá? Mas você vai ter casos de produtores que não estão bem. Sem dúvida. Porque estão numa região única que provavelmente não teve chuvas suficientes. Ô, presidente, e o milho? Me fala de milho. Milho, vamos né? lá. Eu sou de uma época que a gente plantava milho para não deixar a terra parada. Isso é verdade. Hoje é o negócio e nós temos duas gigantescas safras. Nem dá para chamar mais de safrinha. Não dá mais. Me fala do desenho do milho para esse ano. Olha, o milho eu acho que a gente vai ter uma oportunidade, principalmente para o sul, porque nós estamos colhendo de uma certa maneira antecipada. Tá. Então você vai ter uma janela que você vai poder selecionar mais propícia ao milho também. Tá? Óbvio, em algumas regiões como o Cerrado, onde você deve fazer um replantio da soja, essa janela pode ficar prejudicada, mas aqui para o sul a janela ainda está com boas perspectivas. O que vai ser fator determinante? A gente está acompanhando os meteorologistas para saber o seguinte: probabilidade de laninha reverter. Se a El Niño reverte, vem uma laninha. Isso é um ponto de atenção. Eita. Entendeu? Então, assim, você tem que estar olhando, sim, para quê? Para se você tomar a sua decisão, se você antecipa o seu plantio de milho, você vai para a janela normal, mas aí você tem que considerar o efeito laninha para saber que ele é prejudicial no caso do inverno aqui para gente. Por isso que é importante a assistência técnica. Total, né? total. Esse intercâmbio com o técnico dia a dia na lavoura, né? Isso. Esse é o capítulo que vocês cuidam muito bem, não, presidente? Exatamente. Assim, a gente tem aquilo que eu comentei, né? Cada consultor, ele entende a realidade do seu cliente. Do território. Né? Ele vive, inclusive ele mora, a gente dá preferência para consultores que moram na região que vivem a comunidade. Perfeito. Para você entender, na minha casa é o campo, então você tem que estar lá. Perfeito. E aí ele vai sentar com você e falar assim: Gelson, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para otimizar? Lembrando, o negócio agro é um negócio de otimização, pessoal. Sim. Entendeu? Você nem sempre vai ganhar muito, você também não pode perder muito. Tá. Quando as coisas não forem bem, você tem que garantir um mínimo de rentabilidade. Perfeito. E é assim que a gente trabalha. Então, assim, esse ano, quais são as expectativas? Talvez as expectativas não sejam tão boas. Vamos, então, cuidar das variedades que a gente vai utilizar? Vamos vir com uma tecnologia média ou não? É um ano que é para a gente realmente... As condições são extremamente favoráveis, vamos vir com alta tecnologia em tudo e realmente a gente vai para as cabeças, vamos chamar assim. Correto. Então, essa discussão antecipada no momento de plantio ela é muito importante. Ô, presidente, deixa eu voltar ao primeiro bloco, quando o senhor falou da super safra de milho nos Estados Unidos. Perfeito. Né? Como é que isso vai pesar na equação preço para o milho brasileiro para a gente aqui? Esse, de novo, né, é um ponto que a gente não consegue adivinhar o futuro, mas se a gente tiver uma boa safra de milho somada com a safra dos Estados Unidos, o milho brasileiro, nos últimos 2 anos, ele tem sido destinado também para exportação. Correto. Né? Então, a China tem importado bem volumes de milho. Mas com essa tendência, Gelson, o produtor vai ter que tomar muito cuidado. Ele vai ter que ser rápido em travar custo e depois definir o melhor momento para ele sair. Lembrando, o que ele tem do outro lado? Ele tem ainda uma taxa de juros alta. Então, o que ele precisa pensar é o seguinte: a minha expectativa de valorização
da minha colheita de milho, de soja, é maior do que eu receberia na taxa de juros se eu tivesse, por exemplo, no famoso CDI? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E aí a gente também está ali para ajudar ele. Talvez seja um mix. Um pedaço ele fica no risco da commodity, outro pedaço ele recebe um juros. Correto. Então, isso é muito importante. E aí que a gente traz um pouco para o campo, e aquela conexão que a gente falou, né, de Faria Lima com o campo, Sim. trazer de uma maneira simples para o produtor a educação financeira também é importante. A gente está avançando a passos largos. O produtor brasileiro é um produtor sofisticado em termos de tecnologia no campo, e agora ele precisa agregar conhecimento financeiro para transformar o negócio dele num excelente negócio. Presidente, para a gente voltar para o nosso evento aqui, eu vi uma série de parceiros da Bela Agrícola aqui, gente com o que há de mais moderno hoje em tecnologia, seja de máquinas, de implementos e também de defensivos. Vai bem a atualização tecnológica do agro brasileiro? Eu acredito que vá sim. Eu vou dar um exemplo. Tá? Eu estava numa reunião agora cedo com o pessoal de biológicos. Tá. E a adoção de biológicos está sendo maior do que a gente esperava. Então, assim, o produtor brasileiro ele é aberto para a tecnologia. Tá. A gente só precisa adequar o custo da tecnologia com a melhoria e a capacidade da produção. Perfeito. Se eu conseguir pagar essa tecnologia e produzir mais e melhor, é o que o produtor quer. Perfeito. Então, a gente tem visto isso sim. Todos muito preocupados em entregar tecnologia, mas tecnologia que cabe no bolso do produtor. Bom, para a gente finalizar, eu quero trazer para a conversa com o Alberto Araújo, presidente, CEO da Bela Agrícola, um exemplo que é inspirador e que todos, na medida do possível, deveriam seguir. Ontem, sexta-feira, a Bela Agrícola repassou para o Hospital do Câncer de Londrina, que é uma referência no tratamento de câncer no sul do Brasil. 1 milhão e quanto, presidente? 1.240.000. Ai, caramba! Como é que o senhor arrecadou esse dinheiro tudo? Me conta desse movimento. A gente não faz nada sozinho, a gente é bastante humilde em relação a isso. A gente acha que ter uma empresa, na verdade, é uma concessão da sociedade. Sem dúvida. E a gente tem que retribuir para a sociedade. O Hospital do Câncer ele faz um trabalho excelente, ele atende crianças, ele atende pessoas com câncer de todo o Brasil. E nada mais justo do que a gente pedir ao nosso amigo, amiga, produtor rural, a colaborar junto com a gente. Tá? Então, a gente faz uma relação, né? A cada saca doada, a Bela Agrícola doa mais meia saca e a gente junta tudo isso e entrega um cheque simbólico, né? Faz um momento para demonstrar para o Hospital do Câncer que a sociedade, não é a Bela Agrícola. A Bela Agrícola ela é só o promotor e o multiplicador. Mas a gente convida a sociedade a ajudar aquele quem mais precisa, porque amanhã pode ser a gente nessa situação. Sem dúvida. Então é isso, o conceito é esse, tá? Os números eles vêm crescendo ano a ano graças à contribuição da comunidade. E a gente fica muito feliz com isso, porque é algo que a gente consegue retornar e ver um efeito positivo para a saúde. Parabéns, presidente, para o senhor, para todos que se mobilizaram. Isso é ESG na veia, antes até de chamar ESG. Exato, é isso mesmo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, presidente. Aliás, preciso fazer um enorme agradecimento aqui aos nossos parceiros da Usina de Ideias, Betinho, João, aos parceiros que permitiram que o Cidade Entrevista de hoje deixasse o estúdio para estar dentro do Bela Safra, edição 2024. Rapaziada muito competente, siga a Usina de Ideias nas redes sociais. O nosso conteúdo estará disponível daqui a pouco nas nossas plataformas digitais. Rede Massa Londrina, Rede Massa Maringá, no Facebook e no YouTube. Excelente final de semana a todos. Com saúde e segurança, até sábado. Tchau!